A paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer um versículo aqui, onde Deus vai falar conosco. Amém? Mateus 16, versículo 16, que diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Aqui nós vamos entender, lendo todo o versículo, que Jesus ele começa a caminhar ali, né, com os discípulos, e ele interroga eles, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Né? E a gente vai entender que ele fala Filho do Homem, não fala o Filho de Deus. Aí eles falam, uns dizem que é João, outros Elias, outros Jeremias e outros profetas. Aí Jesus para e pergunta: E vocês? Quem dizem que eu sou? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente entende que o Papai do Céu, ele escolhe Pedro para liberar sobre a vida dele algo maravilhoso. O quê? O discernimento do Espírito. Eu entendo aqui isso, irmãos. Por quê? Porque Pedro, ele foi usado, né? Papai do Céu deixou o Espírito Santo de Deus revelar a Pedro quem era Jesus. Como assim, mãe Inês? Porque ele fala assim, olha, e Simão Pedro respondendo diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E nós vamos entender que quem revelou foi o Pai do Céu. Não tem nada a ver com a carne. Não era sentimento do Pedro. Pedro não sabia disso. Porque o próprio Senhor Jesus fala assim, olha, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Então a gente viu aqui que aconteceu uma revelação. Papai do Céu permitiu algo do céu ser mostrado e revelado neste momento. Porque nós vamos entender que até então o próprio Senhor se dirigia como sendo o Filho do Homem. Mas aqui é revelado que ele é Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E é sempre assim, irmãos. É algo que Deus ministrou ao meu coração e eu quero aqui comentar com os irmãos o quanto é importante caminhar com o Senhor Jesus. O quanto é importante nós ouvirmos o ensinamento do Mestre. E nós vamos caminhar com o Mestre como no nosso tempo? Dentro da palavra de Deus, oração, jejum, vida separada, né? Para que nós possamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque aqui, a revelação que veio, né? E Deus usou a boca de Pedro para falar, veio do céu. Foi revelação divina. Então, a gente vai entender que para termos revelações divinas, é necessário estarmos conectados com o Senhor Jesus. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, eu juntei mais 2 versículos aqui para a gente poder estar entendendo a importância de termos na nossa vida, irmãos, o discernimento do Espírito. Sabermos o que está sendo revelado e como está sendo revelado. Amém? Nós vamos entender que para um cristão, para um servo, para uma serva de Deus, é necessário termos esse dom. E o quão ele é importante para que nós não venhamos ser enganados. Claro, o versículo não está falando de enganos, o versículo está falando de uma revelação divina, na qual os discípulos ainda não sabiam. Amém? Os discípulos ainda não sabiam, mas coube Papai do Céu usar a vida, a boca de Pedro, para revelar isso para eles ali. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Senhor diz, quem revelou foi o meu Pai que está nos céus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero ler mais 2 versículos aqui, para que os irmãos entendam o que eu quero dizer. Outra situação em que Deus usou Pedro através do Espírito Santo foi aqui. Atos 5, versículo 3, quando, naquele período, ali a igreja, tudo que tinha os seus pertences, eles vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos para poder ali repartir entre os irmãos necessitados. Nós vamos ver que Safira, né, e Ananias, eles vendem e os dois combinam em enganar a Pedro. Eles decidem depositar nos pés de Pedro aquilo que não era o fato, aquilo que não era o valor verdadeiro. E o Espírito Santo de Deus revela a Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente vê uma outra ação do Espírito Santo.
usando e dando a Pedro discernimento do que estava acontecendo. Ou seja, quem tem o Espírito de Deus, quem tem o discernimento do Espírito, não é enganado, porque o próprio Senhor, Ele avisa, Ele mostra, Ele revela. Aqui são uns dos exemplos que eu estou mostrando. Outro exemplo que me chamou muito a atenção também foi ali em Atos 10, versículo 19, onde nós vamos ver que tinha ali um centurião, um homem chamado Cornélio, e ele tinha uma vida íntegra, justa, e ele orava ao Senhor. Deus mandou um anjo na casa dele e manda chamar Simão Pedro. Amém? Aí o que acontece? Pedro também está em oração. E neste momento de oração, Deus abre um lençol. E ali mostra para eles, eu vou ler para os irmãos, o que está aqui no texto. E havia em todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e do céu. Mas aqui, Pedro questiona, mas eu não como coisa impura, Senhor. E Deus fala para ele, não fala o que é impuro, aquilo que eu decidi purificar ou purifiquei. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, no versículo 34, ele vai entender. Deus vai revelar através do Espírito Santo para ele. Olha que profundo. E abrindo a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. 35. Mas que é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Cornélio era um homem justo. Amém? Os irmãos estão entendendo a importância de ter o discernimento do Espírito? Porque muitas das vezes, dentro dos nossos achismos, dentro dos nossos pensamentos humanos, nós achamos que não. Assim como Pedro, né? Não, eu não vou comer, porque até então, pela lei de Moisés, não poderia comer, não poderia tocar. Mas o Senhor, com o lençol, revelou a ele, dizendo, olha, Pedro, eu quero expandir, eu quero que a igreja cresça, e eu quero agregar, sim, aqueles que não eram. Eu quero eles também, quero trazer para a minha presença, que são os gentios, né? E todas as nações que aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. Então, aqui com esses 3 versículos lidos, né? Tanto em Mateus, Evangelho de Mateus, Atos 10 e Atos 5, nós vamos entender que o discernimento do Espírito para todos os crentes, todos os servos e servas é muito importante. Porque não haverá engano, você vai fazer as coisas com convicção, porque Pedro aqui, ele teve a plena certeza de que ele estava fazendo aquilo que Deus queria, que era pregar, anunciar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê aqui, trazendo, né, juntando tudo que eu comentei aqui, que Pedro foi agraciado. Louvado seja o nome do Senhor, com esse discernimento maravilhoso, que é o discernimento do Espírito. Quem não tem, tem que procurar para tê-lo, para poder melhor agradar ao Senhor e não ser enganado. Amém?